A paz do Senhor, meus irmãos, estou passando aqui para gravar mais uma aula com os amados. Terceiro livro, livro de Levítico, de 66 livros da Bíblia. É uma honra estar aqui com os irmãos. Deus abençoe todos. Se inscreva, curte e compartilhe. Talvez alguém está querendo aprender de graça e está precisando de uma aula dessas, de teologia básica, de curiosidades bíblicas. Tá aí, aberto para todo mundo, para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Hoje, o livro de Levítico é um livro de santidade. Ele representa como um Deus santo se relaciona com o povo pecador por meio de sacrifícios, sacerdócio e pureza moral, para que Israel viva em comunhão com ele. Eu quero deixar uma particularidade aqui antes de entrar na estrutura do livro, que hoje nós vivemos na dispensação chamada graça, né? No livro de Gênesis eu falei sobre a dispensação da inocência, consciência, governo humano e abraâmica ou patriarcal, que é quatro dispensação no livro de Gênesis, né? Então, quando a gente entra no livro de Êxodo, vem a dispensação da lei mosaica, né? E a lei mosaica, a lei de Moisés, que é a quinta dispensação, vai até o livro de Malaquias, de Êxodo a Malaquias. Olha quanto tempo Deus vai trabalhar nessa dispensação, quanto relevante é essa dispensação de Deus para o teu povo, né? Então, essa dispensação que nós estamos vivendo hoje é a sexta da graça, né? Da morte e a ressurreição de Cristo até os dias de hoje, nós estamos vivendo até o arrebatamento, a dispensação da graça. E nós estamos fazendo um estudo, irmãos, porque lá em Hebreus, os irmãos que tiver oportunidade de estudar Hebreus, que tem um tempo, né? Aí, que vai demorar um tempo a gente chegar em Hebreus, mas o livro de Hebreus, ele faz, hoje, não está em atuação esse texto como antes era. Nós estamos falando de uma forma que Deus ele trouxe de cima para baixo e era feito na lei mesmo, né? Mas hoje, através de Cristo, isso tudo se tornou símbolos. Está tudo através do nosso coração. Nós somos o tabernáculo, nós somos o templo de Cristo. Amém? Mas é importante estudar essa matéria para os irmãos entender quando o escritor em Hebreus, ou até mesmo Jesus, ele fala que ele cumpriu os 613 mandamentos ou leis, né? E trouxe uma nova aliança, mas isso daqui serve de aprendizado para que a gente sejam pessoas melhores, né? Deus, ele trouxe esse livro para quê? Para a gente saber que tem moralidade, que Deus gosta de moral, Deus gosta de sociedade, Deus gosta do comportamento um com o outro, o amor fraternal que João tanto falou, que Jesus tanto ensinou, o amor de irmão para irmão, o pecado, né? A expiação do pecado, da culpa, dos nossos deveres, né? Como servo e serva de Deus. Então o livro de Levítico é um reflexo do Novo Testamento para nós, não evidenciando o livro de Levítico como forma atual, mas uma sombra que Jesus cumpriu toda a lei e nos trouxe isso para que a gente venha cumprir tudo nele. O livro de Levítico, a estrutura do livro. Primeiro vem os sacrifícios. Do capítulo 1 ao 7, o caminho que se aproxima de Deus. O livro de Levítico é para adorar o Senhor, padrão. Os irmãos que estudou o livro de Êxodo na aula passada. Por que Deus quis um tabernáculo? Por que Deus quis a arca da aliança? Por que Deus quis um sacerdócio? Por que Deus quis, né, os levitas? Por que Deus escolheu a tribo de Levi? Por quê? E essa particularidade também, a terra de Levi, os levitas não tinham terra, não tinha direito a nada. Por quê? Porque a herança deles era o Senhor. Então, por que Deus quis isso? Para o povo andar em santidade, para o povo adorá-lo. É um chamado, o livro de Levítico é um chamado de Deus para nós se aproximarmos dele. Lá em Hebreus, capítulo de número 12, verso 14, como eu disse aos irmãos, o livro de Hebreus é o reflexo, a sombra de todo Levítico, que vai falar assim desse jeito: seguir a paz com todos e a santificação, a qual ninguém verá a Deus.
é como eu estivesse vendo o livro de Levítico. A palavra-chave do livro de Levítico aparece mais de 90 vezes, que é santidade, né? Sede santos como eu sou santo. Então, Deus, ele quer que a gente se aproxima dele, e a santidade não é mostrada para os homens, né? A santidade é mostrada para Deus. Jejum, consagração, oração, devoção, o devocional, você com Deus, a leitura diária bíblica, medita na lei de dia e de noite. Ele vai falar em Salmo 1, ele vai falar com Josué, com outros homens. Medite na palavra. Então, tudo isso está em Levítico, a forma de adorar a Deus em espírito e em verdade, né? Isso reflete muito no Novo Testamento. Holocausto, né? Vai falar aqui dos sacrifícios, né? Do capítulo 1 ao 7. Primeiro, holocausto, entrega total. É forte. Ofertas de cereal, gratidão. Sacrifício de comunhão, comunhão com Deus. Sacrifício pelo pecado, purificação. Sacrifício pela culpa, reparação. Segundo tópico, sacerdócio, do 8 ao 10. Como o sacerdote deveria servir diante de Deus. Consagração de Arão e seus filhos. O trágico pecado de Nadab e Abiú, fogo estranho dos filhos de Arão que ofereceram fogo estranho e Deus o consumiu em cima do altar. Então, tudo gira em torno, irmãos, de Deus. Se não tiver um sacerdócio bom, o povo será um povo ruim, né? As 11 tribos não ia receber a resposta de Deus. Então, o reflexo do povo é o reflexo do altar que está sendo conduzido, né? Se nós tivermos uma liderança ruim, nós não temos referência de adorar o Senhor em verdade. Nós estaremos em mentira, oferecendo fogo estranho. Então, Deus sempre mostrando a figura sacerdotal para se comportar diante de Deus, para que o povo viesse receber receber a resposta dos sacrifícios, a resposta do choro, a resposta precisa desta pessoa, para que essa pessoa esteja bem. Moisés, por várias vezes Deus queria matar o povo, nós vamos falar no livro de Números, mas por várias vezes Moisés se colocou diante do povo. Por que Moisés tinha moral diante de Deus? Porque era um líder bom, um líder fiel, um líder que praticava aquilo que era ensinado por Deus. Deus pedia, ele fazia, né? Então eles morreram, os filhos de Arão, que era responsabilidade deles manter o fogo aceso, né? Deus acendeu o fogo, mas quem tinha que manter o fogo aceso era o Arão e seus filhos. E Deus sabe quando oferece fogo estranho, então eles morreram. Deus estabelece normas rígidas para o serviço sacerdotal, né? Não só para o povo, né? Na primeiro tópico aqui do 1 ao 7, não só para o povo fazer as comunhões, mas também Deus agora estabelece do 8 ao 10 coisas rígidas para o sacerdócio, para que eles vinham trabalhar diante do que Deus queria que eles trabalhassem. E ser santidade, o tópico 3, do capítulo 11 ao 27, vai ser trabalhado todo praticamente livro de Levítico sobre santidade, pureza ritual, animais puros e impuros, doença de pele, impurezas corporais, dia da expiação, que é o dia do Yom Kippur, que era uma vez ao ano, o sumo sacerdote entrava no Santíssimo, onde ficava a Arca da Aliança, para expiar o pecado de todo o povo, né? Um depende do outro, o povo, o sacerdote e Deus, né? Um sacerdote, uma vez ao ano, purificava o povo com sangue. Os 2 bodes, um sacrificado e o bode emissário, o bode expiatório, e o código de santidade, proibição de idolatria, práticas sexuais proibidas, justiça social, olha só, moralidade comunitária, festas anuais, e o ano sabático e jubileu, e o voto e dízimos. Então Deus, olha só, dentro da santidade, o tanto de coisa que tem, até votos e dízimos está dentro dessa película chamada santidade, né? O ano, todo o ano sabático, o jubileu,
né, as festas anuais, que aqui eu deixei anotado aqui, ó, a Páscoa, os pães asmos, as primícias, Pentecostes, trombetas, dias do Senhor e o tabernáculo, 7 festas. E tudo isso reflete lá em Hebreus no Senhor Jesus, tanto para o povo que somos nós, que o povo que estava aqui, e tanto Jesus como o sacerdote que representava o povo, que Jesus é o nosso sumo sacerdócio. É forte, nos fez sacerdotes, nós. Todos hoje somos sacerdotes diante do sumo sacerdote que é Jesus Cristo. Por que o livro de Levítico é importante? Revela a santidade absoluta de Deus, mostra que o pecado exige expiação, aponta para Cristo como sacrifício perfeito, sumo sacerdote maior que Arão, e cumprimento do dia da expiação. Jesus morreu um único dia do ano para expiar o pecado de todo mundo, porque Deus deu o seu único filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quarto tópico, Cristo em Levítico. Ele é o holocausto perfeito, entrega total, se entregou totalmente para a humanidade. Ele é o cordeiro que tira o pecado, sacrifício pelo pecado, ele se fez pecado para toda a humanidade. Ele é o sumo sacerdote, Hebreus 4 até o 10, vai falar de Jesus como sumo sacerdote do capítulo 4 até o 10 de Hebreus. Ele é tabernáculo verdadeiro e ele cumpre o Iquipur, né? Entrou uma vez por todas no Santo dos Santos. Esse é o panorama do livro de Levítico. Vale a pena os irmãos estudar o livro de Hebreus. Talvez eu faça a aula logo de Hebreus, logo para os irmãos entender mais esse assunto, mas fica aí um desafio para os irmãos que me acompanham, que estão realmente estudando. Fica aqui o desafio de você querer aprender totalmente esse assunto estudando o livro de Hebreus. Eu já te dei aqui, ó, eu já te dei o queijo e a faca. Agora você só falta cortar. Tá aí, tá? Deus abençoe e próxima aula livro de Números. Amém? Deus abençoe. Deus gosta de padrões. Deus gosta, através de Paulo, vai falar que o Deus do culto é racional. Deus gosta do culto com ordem e com decência. Amém?